Graça e paz, meus amados irmãos. Nós estamos hoje aqui na igreja da rua Tremembés, bairro Pindorama, Igreja Batista Povo de Deus, aqui nesse bairro, em nossa cidade, Parnaíba, Piauí. Nós vamos apresentar hoje o nosso tema, uma mensagem para a família, para os casais, e o tema é um casamento e uma família segundo o coração de Deus. Pode ouvir novamente? Um casamento e uma família segundo o coração de Deus. Vamos ler Hebreus 13, verso 4. Diz assim o texto: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Amados irmãos, nós temos nesse texto uma forte exortação. Na verdade, é a característica de Hebreus. O livro de Hebreus, ele é caracterizado por muita exortação, pelo o espírito de exortação, exortativo, do começo ao fim. Porque Hebreus foi escrito para que os irmãos jamais deixassem o cristianismo, voltando ao judaísmo e a outros rudimentos elementares da fé. Então, nós entendemos que esse versículo, ele traz uma exortação muito forte em relação ao casamento. Por que não dizer à família, ao matrimônio? E ele diz, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Em outros estudos que nós já fizemos, mensagens, nós sempre falamos uma coisa quando o assunto é pecado e sua consequência. Qual é uma grande verdade sobre o pecado? É que o pecado nunca atinge somente quem o pratica. A consequência do pecado nunca afeta somente aquele que o pratica. Porque o pecado afeta a família, afeta a sociedade, afeta todos, inclusive a família, a igreja e assim por diante. É só olhar para a Bíblia. E quando você, por exemplo, terminamos de ler a história de Saul ontem, e o que foi que aconteceu? Saul morreu e seus filhos também. Por causa de quê? Da dureza do coração do seu pai. E nós sabemos o que Israel sofreu por causa do pecado do rei Saul. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema e também à nossa mensagem. Tem duas perguntas aqui que não quer calar. É possível ter um casamento e uma família segundo o coração de Deus? O que é necessário para ter um casamento e uma família feliz e nos padrões bíblicos? Como responder essas perguntas? Nós veremos 3 atitudes fundamentais para garantir o sucesso no casamento e na família. Vamos ver aqui qual seria a primeira atitude. Número 1, honrar os votos e o compromisso feito na cerimônia de casamento. Irmãos, eu sei que estou falando para, vamos dizer, centenas de pessoas que já são casadas. Casaram no civil, fizeram os votos, fizeram o compromisso, ou perante uma autoridade religiosa, ou perante um juiz. E aqui na igreja agora, hoje à noite, os que fizeram esse compromisso perante um juiz, ou perante um pastor. Irmãos, vocês lembram do compromisso que foi feito? Você está lembrado do compromisso que um homem e uma mulher, quando estão se casando no altar de uma igreja ou perante um juiz, eles fazem? Juiz ou juíza, Vocês lembram? Você lembra do seu compromisso quando você se casou? Irmãos, é muito forte. E olha, por que acontecem os divórcios? Por que acontecem as separações? E tantos problemas nos casamentos? Por que há tantos divórcios? Por que há tanta separação? Por que há tantos casamentos em crise? Por que há tanta gente sofrendo, meus irmãos?
nos seus relacionamentos, podemos assegurar sem medo de que passa pela falta de compromisso com aqueles votos. Não estão sendo fiéis naquilo que prometeram no dia do casamento. Vamos aqui imaginar como seriam, não é, as palavras do compromisso. Não estamos numa celebração. Você promete ser fiel a esta mulher na alegria ou na dor, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, na alegria, na fartura ou na adversidade. Você promete ser fiel? O que é que a gente ouve? Sim, prometo. Promete ser fiel a esta mulher ou a este homem enquanto vocês viverem? Sim, é isso que a gente ouve, meus irmãos, comumente. Faz parte da cerimônia de casamento. Essas palavras, não é? Esse compromisso, nós chamamos de votos do casamento. E aí, meus irmãos, os casais, ao se casarem, esquecem esses compromissos, ou esse compromisso, esses votos. O casal deve lembrar que Deus foi testemunha daquele dia, ou do dia do seu casamento. Jamais esquecer disso. E lembrar da máxima que a Bíblia nos ensina: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Irmãos, meu Deus do céu. Olha aí, ó, o homem no altar da igreja, ou perante o magistrado, ele diz: prometo ser fiel, até que a morte nos separe. Mas muitas das vezes esses votos são esquecidos. Com pouco tempo, divórcio. Quero me separar. Não sei o quê, quero me separar. E aí, meus irmãos amados, nós temos que lembrar que aquilo que Deus juntou não deve separar o homem. E eu quero ler algo para vocês. Não é o amor que sustenta o casamento, sabe por quê? Porque muitos alegam que querem se separar e o divórcio porque o amor acabou. Mas a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Não é o amor que sustenta o casamento, mas é o casamento, ou seja, o compromisso que deve sustentar o amor. Rapaz, eu fiz um compromisso com essa mulher. Eu fiz um compromisso com este homem de amá-lo, de protegê-lo, ou de amá-la e protegê-la, cuidar dela, cuidar dele, na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez, na saúde ou na doença. Mas muitos esquecem disso. E no primeiro problema, divórcio. Eu quero divórcio. Eu quero me separar. Que esse não seja o seu caso. Nunca. Que Deus o livre. Todos que estão me ouvindo, que são casados. Papel passado, como diz lá, não é? Lá no interior. Casado de papel passado. Meus amados irmãos, nós temos que lembrar disso. O casal deve levar a sério os votos. E o casal que leva a sério os votos tem tudo para permanecer fiel e unido. O compromisso e os votos são maiores do que as vontades e os desejos. Meus irmãos, eu tenho uma observação com relação aos problemas que surgem, né? Geralmente os problemas no casamento são frutos simplesmente de imaturidade e orgulho, da falta de diálogo, falta de sabedoria do casal. Com certeza, se houvesse um pouco mais de bom senso, tudo poderia ter sido resolvido ou ser resolvido. E aí, em cada uma desses pontos que eu quero abordar hoje aqui, eu quero fazer uma sugestão ou sugestões. Nesse primeiro ponto aqui, que eu digo para honrar os votos e o compromisso,
que foi feito no dia do casamento, quando o problema estiver sério ou grave demais, a orientação é que você procure ajuda. Eu já vi um homem dizer, meus irmãos, que o maior erro que ele cometeu no casamento dele foi porque ele não pediu ajuda. Ele enfrentou o problema sozinho e ele não conseguiu resolver o problema sozinho. Eu quero dizer para você que nos assiste por esse canal, se o seu casamento está em crise e você percebe que não tem condições de resolver, não se separe, não busque o divórcio, faça de tudo para salvar o seu casamento. E muitas das vezes você escuta pessoas dizer assim: pastor, eu já fiz de tudo para salvar o meu casamento, fez nada. Não orou o suficiente, não fez o que deveria ter sido feito, não se humilhou, não cedeu, não procurou ajuda. E se procurou ajuda, procurou no lugar errado. E o casamento dessa pessoa desfaleceu, acabou. E hoje ela não tem mais aquele casamento. Já se divorciou, está separado. E a coisa não foi fácil, a coisa não foi de brincadeira. Então está aí a sugestão. Busque ajuda, peça ajuda. Meus irmãos, quem seria as pessoas mais indicadas para ajudar um casal com problema? Um outro casal competente e que tenha moral para falar e dar os conselhos. E existe, meus irmãos, existem pessoas que são tão bem casadas que elas têm os segredos, elas têm a orientação certa. E eu quero dizer para você que nos assiste, se o seu casamento está em crise e você percebe que não está conseguindo resolver, procure ajuda a quem pode realmente lhe ajudar. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda atitude para ter um casamento e uma família segundo o coração de Deus. Essa primeira atitude é dos votos e o compromisso, casamento. Agora vamos entrar aqui no lado da família. Olha, para ter um casamento e uma família segundo o coração de Deus, a segunda atitude é valorizar a comunhão e uma boa comunicação na família ou entre a família. As famílias vivem uma crise nesta área. Uma família que não se comunica bem não pode ser feliz. Olha o resultado de uma pesquisa. Uma pesquisa feita perguntou a 1.500 crianças: o que falta na sua casa, na sua família, para que vocês sejam mais felizes? Sabe qual foi a resposta? 90% daquelas crianças responderam: queremos mais união, fazer coisas juntas. As crianças, respondendo, disseram que o pai mal para em casa. Os filhos estão muito distantes dos pais. Hoje, meus irmãos, com mulher trabalhando também, as mães trabalhando, os filhos estudando, tem famílias que só conseguem se encontrar no final de semana. Tem muitas famílias, meus irmãos, que estão vivendo separadas, embora estejam debaixo do mesmo teto, estejam na mesma casa. O pai sai muito cedo para o trabalho, os filhos ficam dormindo. Ou então, a mãe sai de manhã com os pais, com o pai, e deixa os filhos sozinhos. E aí, quando chegam à noite, os filhos já estão dormindo. E a gente vê isso, meus irmãos, no dia a dia, o mal que isso tem trazido para as famílias. 90% das crianças disseram: nossa família está muito distante uns dos outros. Nós, nos aconselhamentos de casais, estamos vendo que essa questão sempre vem à tona. Quando você conversa assim, muitas vezes naturalmente com um casal, com a família, há sempre a indicação de que aquela família não está vivendo tão unida como deveria.
E aí, meus irmãos, isso pesa muito mais em relação aos filhos. E aí vem uma observação muito importante. Geralmente os problemas no casamento ou na família são frutos, meus irmãos, dessa falta de união, de aproximação. Não há, meus irmãos, muitas das vezes, diálogo. Não há aquela aproximação de marido com a esposa e dos filhos. É uma coisa distante. Não há aquela aproximação como deveria ter. Até porque, além de serem família, são servos de Deus e assim por diante. E vamos aqui para as sugestões. Pastor Isaías, para manter esse diálogo, para manter essa boa comunicação que o senhor fala aí, qual seria a sugestão? Escute bem as sugestões. Talvez você esteja precisando. Você vive um lar, um casamento, uma família, que todo mundo está distante, não consegue se reunir com a família facilmente. É tanto corre-corre que não tem tempo mais para se comunicarem como deveria. Olha aí as sugestões. Faça o culto doméstico com a família. Irmãos, o culto doméstico é uma bênção. Quando eu me sento lá em casa para fazer o culto doméstico, fazer aquela devocional, né? aquela leitura bíblica, a gente comenta o texto, comenta a frase, a oração, faz a oração, explica. E, meus irmãos, eu acho interessante porque no culto doméstico você pode exortar os filhos, no bom sentido. Filho, vamos agir assim. Minha filha, vamos agir dessa forma. E os comentários, depois aquela oração baseada naquilo que foi lido, explicado. A gente pede perdão a Deus naquilo que a gente percebe que tem falhado. Então vamos fazer o culto doméstico. Faça caminhada juntos. Irmãos, tem tanta gente doente, meus irmãos. Sabe por quê? É sedentário. Olha, que coisa linda o casal fazer caminhada juntos. Tirar uma hora para andarem juntos. Você conversa, coloca as conversas em dias, meus irmãos, com o marido, com a esposa, ou com os filhos, meus irmãos. Coisa tão simples. Irmãos, lamentavelmente, muita gente perdeu isso como valor da família. Ninguém mais anda junto. A mulher tem o seu próprio carro, o marido tem o seu próprio carro, não sabe a hora que chega. Os filhos saem de moto ou de carro, não passa o dia fora. E, meus irmãos, está aí as famílias, e por isso que acontece tanta coisa ruim, negativa nas famílias. Terceiro, comam na mesa. Uma coisa tão básica, mas tão difícil, meu Deus do céu, de acontecer, comer na mesa. É no sofá, é no quarto, é em cima da cama, lá no quarto, até no quintal, televisão ligada, vai lá para a sala, assistir com um prato na mão, comendo, assistindo. Irmãos, isso está errado. Como na mesa, quando se perde o diálogo dentro de casa e no casamento, a família fica vulnerável ao fracasso. Divórcios são muitas vezes resultado de uma comunicação pobre ou nenhuma comunicação naquele lar ou naquele casamento, naquela família. Devemos fazer uma autoanálise. Irmãos, não tem nada melhor do que você quer se perguntar: meu Deus, eu tô me comunicando bem com a minha esposa? Eu estou me comunicando bem com meu marido? Eu estou me comunicando bem com os meus filhos? Irmãos, muitas vezes o pai sair com o filho é um privilégio. Né? Você que é pai, você que é mãe, convide a sua filha para caminhar com você. Você que é pai, convide o seu filho para andar com você. Seja amigo uns dos outros dentro de casa. Né? Seja proativo. Provoque o diálogo.
Seja mais gentil e amoroso dentro de casa. Abrace mais, beije mais. Seja sábio, controle suas emoções, não provoque. Tem gente que provoca o outro dentro de casa, com indiretas, né? Aí, dificulta o relacionamento. Fica provocando, dizendo indiretas. Perca a discussão, mas não perca o amigo. Irmãos, eu ouvi uma vez uma palestra e lendo um livro, que nós no casamento e na família nunca devemos querer ganhar aquela discussão. Sabe por quê? Porque muitas vezes o marido pode até ganhar a discussão com relação à esposa, mas ele deixou a esposa triste. Muitas vezes a mulher pode até ganhar a discussão, provar para o marido que ele está errado, ou dizer uma coisa que é uma pura verdade, e aquela verdade doer no coração dele e ele ficar triste. Aí ele, sai e vai lá para o quintal. Ou ele vai lá para a rua, para a calçada. Deixou a esposa sozinha dentro de casa. Ou então ele pega o carro e vai se reunir com os amigos. Saiu de tarde cedo, só chegou à noite para dormir. Você sabe por quê? Porque naquela tarde a mulher disse uma coisa que ofendeu ele, que mexeu tanto com ele. Qual é o prazer que esse homem tem de ficar dentro de casa? Muitas vezes o pai é muito grosso com o filho, muito mal educado. O filho pega a bicicletinha dele, ou a moto, vai para casa dos amigos. Só chega de noite. Quem foi o culpado? A moça vai para casa das amigas. Chega na hora de dormir, ainda traz preocupação para os pais. Irmãos, tudo isso é importante a gente falar. Então, você pode estar certo, mas não precisa falar. Precisa, entendeu? Ganhar, provar. E aí, meus irmãos, eu tenho um versículo na Bíblia que eu quero que a gente leia, que é Filipenses 2:3. Vamos abrir. Vamos ver o que está escrito aí em Filipenses. Vamos obedecer Filipenses. Filipenses 2:3. Olha aí o que está escrito. Filipenses 2:3. Muito bom. Olha aí, Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, olha que coisa linda a Bíblia está dizendo, para eu considerar as pessoas, e isso começa em casa, né? Superior a mim mesmo. Eu nunca devo me achar melhor do que os outros, inclusive dentro de casa. Se a gente cumprir Filipenses 2:3, o nosso lar pode se tornar uma coisa muito melhor, muito mais aconchegante, muito mais amável, doce. Tem lá casa que é amarga. Você chega, você vê o clima pesado. Eu tenho certeza que você já passou por essa experiência de chegar numa casa e perceber que o clima ali é pesado. Lá tem amargura, menino. Tem tristeza. Tem aquela sensação de contenda, de que são desunidos. Mas tem casa, meus irmãos, que você chega, que você sente a paz. O marido trata bem a esposa e vice-versa. E, meus irmãos, os filhos educados, marido educado e assim por diante. Amém? Vamos para a terceira. A terceira atitude que pode fazer com que o seu casamento seja segundo o coração de Deus, a sua família seja segundo o coração de Deus. A terceira atitude, cuidar bem da espiritualidade da família. Os pais devem ser os grandes influenciadores dos filhos. Irmãos, eu sempre, quando me falo sobre esse compromisso dos pais de cuidar bem da parte espiritual dos filhos, a gente vê que tem pai que ele não está preocupado com a espiritualidade dos filhos, como ele está em relação à escola.
pergunta para o filho se ele já fez a tarefa da escola, o trabalho, como foi a prova, como ele está, se zanga, se ira, briga. Mas quando o filho não lê a Bíblia, ele não diz nada. Quando o filho deixa de orar, não aconteceu nada demais. Quando o filho não quer ir à igreja, eu não vou forçar. Eu chamei, não quis vir. Está lendo a Bíblia? Não. E por que você não pede para ele ler? Manda ele ler. Eu mando, pastor, mas ele não quer ler. Eu não vou forçar. Eu não vou... Irmãos, é isso? Será que é isso que nós devemos fazer? Agora deixa de estudar a matemática, o português, ciências, outras matérias. O que vai acontecer? Briga. Fez o dever? Não, vai fazer agora. Olha, eu estou pagando essa escola, caro, não sei o quê. Você não pode... Irmãos, faz o maior bafafá. Mas esse mesmo menino, essa mesma moça, não está orando. E o pai, a mãe, nem se preocupa. Irmãos, que hipocrisia, meus irmãos. Que coisa, né? Que coisa triste. Meu filho, nós não devemos ser grosseiro, mal educado, não é? Meu filho, você vai ler agora. Leia para o seu bem. Senta lá, vai ler. Estude a sua Bíblia, meu filho. Minha filha, você não pode desprezar esse livro, a Bíblia Sagrada, a luz para as nossas vidas, o alimento para as nossas almas. Aqui é Deus falando, meu filho. Mas não é isso que acontece, irmãos, muitas das vezes. Meu filho, você orou? Os pais, muitas das vezes, nem perguntam se os filhos estão orando. Sabe por quê? Ele também não ora. Nem pergunta se os filhos estão lendo a Bíblia, porque ele também não está lendo. E nós precisamos ter esse cuidado. Por isso que os pais devem ser, meus irmãos, os grandes influenciadores dos filhos. O exemplo, o pai deve se comportar como sacerdote de sua casa e de sua família. Assim como o pastor cuida da igreja, o marido deve cuidar da sua casa. Pastor, e no meu caso lá, que meu esposo não é crente, você assume, você é a sacerdotisa do lar. Quando ele se converter, ele assume. Pastor, e lá em casa que nem o meu pai nem minha mãe são crentes? Então você é o sacerdote da casa, é a luz. Você é o pregador. Você é o mensageiro de Deus naquela casa. Então faça o que é preciso. A mãe deve ser a grande educadora do lar. Veja o resultado de uma pesquisa. Eu só não vou pedir para vocês anotarem esses dados, porque vocês vão poder assistir a mensagem quantas vezes quiserem no canal e pegar esses dados de uma pesquisa. Olha aí, veja o resultado de uma pesquisa sobre a influência dos pais em relação à espiritualidade dos filhos. Quando ambos os pais frequentam a igreja regularmente, 72% dos filhos são fiéis a Cristo. Você ouviu bem? Quando o papai e a mamãe frequentam a igreja, a probabilidade é essa: 72% dos filhos servem a Cristo. Mas quando são só um, muda. Olha aí, Quando é só um, ou o pai ou a mãe, sabe para quando é que cai? Olha aí a queda. 55%. 55% cai para 55%. De 72 para 55. São fiéis a Cristo. Não é? Olha aí, Quando só a mãe frequenta a igreja, aí já caiu mais. Só a mãe. 15%. Sabe por quê? Porque o pai tem muito peso, irmãos. O pai tem muito peso. O chefe da casa tem muito peso. Papai não vai. Papai não vai para a igreja. Por que eu vou? Por que eu devo ir? Quando só os filhos frequentam a igreja, cai para 6%. Olha aí, Irmãos, muitas vezes tem rapazes e moças, crianças, né?
que elas querem servir a Jesus, elas querem. Mas o que acontece? Só elas. Chegam em casa, o que acontece? O pai e a mãe estão zangados. Veja que situação. Os filhos precisam de um referencial. Eu posso ouvir um amém? E as sugestões para resolver essa questão, meus irmãos, da espiritualidade, de novo, faça o culto doméstico como uma prioridade. Use uma devocional que você pode encontrar no celular, você pode encontrar na internet. Compre um livrinho de devocional para você ler e ajudar você no seu culto doméstico. Arrume tempo para a família, pois ela é o seu maior patrimônio. Seja um exemplo na oração e na leitura bíblica, dando um bom testemunho. Cobre um do outro. Irmãos, lá em casa a gente não tem cerimônia de perguntar: já leu a Bíblia? Já orou? Está fazendo TSD? Não temos de que ter cerimônia. Inclusive isso tem que ser até naturalmente. Nas nossas conversas com os irmãos. Qual é o problema de uma irmã dizer assim para o outro, para outra: irmã, você está vendo o TSD direitinho? Ô glória, amém. Cobrando no bom sentido, estimulando: irmão, olha, não deixe de fazer o seu TSD, meu irmão, porque é uma bênção. Eu encontro pessoas de outras igrejas e digo: irmão, por mais que o seu dia seja apertado, ô irmão, não deixe de orar e ler a Bíblia, irmão. Aí alguns se voltam e dizem assim: verdade, né, pastor? Nós temos que ser assim. Pois é, meu irmão. De outra igreja. E aí eu quero encerrar dizendo: se você apenas se dedicar ao seu trabalho e à sua vida profissional, o seu casamento e a sua família se transformarão em algo muito problemático. Você pode ter certeza disso. Se você se dedicar muito ao trabalho, e somente às outras coisas, a vida profissional, você pode ter certeza que você vai sofrer as consequências no seu casamento e na sua casa. Por isso, dedique tempo, oração, comunhão, diálogo, ceda, faça o que é preciso, ore, esteja mais juntos e façam isso. Que Deus nos abençoe. Amém? Um abraço para você que está nos assistindo. Se inscreva em nosso canal e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Quem sabe ela vai salvar o casamento de alguém e vai chegar na hora certa com essas orientações e evitar muitos problemas. Deus te abençoe e te guarde. Obrigado. Em nome de Jesus.